Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma Semana do Mestre. Esse seriado que já está fazendo tanto sucesso no YouTube e conectando tantas pessoas à energia dos grandes mestres da humanidade. Aqui você aprende a se conectar com os grandes mestres e aprende a trazer qualidades deles para as suas vidas. E nessa semana muito especial, eu estou aqui para falar da vida de Jesus, o Cristo. Talvez Jesus tenha sido o maior intérprete do Cristo que já passou aqui pela Terra. Talvez ele tenha sido o nosso maior professor, porque mesmo 2000 anos após a sua passagem por aqui, ele continua sendo a pessoa mais famosa do mundo. Jesus é a pessoa mais conhecida do mundo e ele conseguiu impactar profundamente as nossas vidas. Através dos seus ensinamentos, a nossa cultura sofreu muitas modificações, a nossa vida sofreu muitas modificações e o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir mudou. E como que uma única pessoa pode transformar tanto o mundo? Porque Jesus tinha qualidades incríveis, ele era uma pessoa incrível e ele veio à Terra com um propósito e uma missão muito bem definida. Eu gostaria que você abrisse a sua mente para me ouvir falar dele, porque eu tenho uma visão de Jesus um pouco diferente das outras pessoas. Eu estudei a vida dele durante muitos anos, eu li muitos livros e tomei as minhas próprias conclusões. E eu acho que muitas pessoas no nosso mundo, principalmente aqui no Ocidente, se apoderam de Jesus, como se fossem donos dele. E o adoram e o idolatram, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, porque ele é a pessoa que mais impactou o mundo até hoje. A gente precisa fazer isso, só que a gente precisa fazer com muito discernimento e conhecer a sua história. Talvez não o idolatrando como um Deus, mas entendendo a pessoa que ele era e as grandes transformações que ele causou no nosso mundo, e transformações que ele sempre nos inspirou a fazer. Jesus, em todas as literaturas que existem sobre ele, em todos os estudos que existem sobre ele sempre quis demonstrar que qualquer um de nós pode fazer grandes transformações no mundo, assim como ele fazia. E você deve ter visto o título deste vídeo, Jesus, o Cristo. E muitas pessoas confundem, fazem uma confusão entre quem é Jesus e quem é o Cristo. E, através de todos os estudos que eu fiz, isso para mim é muito claro. E eu gostaria que você abrisse a sua mente para tentar compreender isso tudo. O Cristo, dentro do sentido esotérico e do sentido filosófico, é a alma que movimenta a Terra. É a alma que está presente em todos nós. Então, nas Escrituras, quando se fala Ele está no meio de nós, é porque o Cristo ocupa todos os espaços da Terra, desde a atmosfera até as profundezas do mar, dentro de uma montanha, presente em cada molécula de um cristal, de uma planta ou de um animal, a gente consegue sentir a presença do Cristo, porque ele é a energia e a força motriz que faz tudo se movimentar aqui na Terra. Só que de vez em quando as coisas estão muito difíceis por aqui, o Cristo precisa se fazer carne. O Cristo precisa descer até a Terra em forma de avatar para transmitir a linguagem que ele quer que a gente entenda, para transmitir as palavras que nós estamos prontos para aprender. E na época de Jesus, o que aconteceu? O Cristo se fez presente na pessoa de Jesus. Então Jesus nasceu conforme a profecia. Os reis magos já o esperavam o nascimento de um grande profeta, e eles viajaram através de uma estrela guia, por orientação de uma estrela guia, porque os reis magos eram astrólogos e estudantes de astronomia também, e eles vieram até o local onde Jesus nasceu, justamente para combinar com os pais de Jesus, que aos 12 anos Jesus seria então levado para se preparar para receber o Cristo, pois ele seria um grande rei. Esses magos que vieram da Pérsia, e que seguiam o zoroastrismo, porque segundo eles Jesus era Zend, pai de Zoroastro, que deu origem à religião zoroastriana, Jesus teria sido uma das encarnações de Zend, o pai de Zoroastro. E ele veio, reencarnou, para receber o Cristo e para abençoar toda a terra. O propósito do Cristo naquela época, em se fazer presente, era a verticalização do conhecimento, ou seja,
de forma que não fosse mais necessário aprender de mestre a discípulo, aprender com cada um dos mestres, mas que a gente pudesse aprender sozinho, se conectando ao conhecimento diretamente com Deus. As árvores fazem isso. As árvores têm um conhecimento verticalizado, ou seja, elas buscam informação direto na fonte, por isso que elas são altas, por isso que elas têm uma copa, né, aberta, porque a informação que vem diretamente de Deus vem para as árvores, assim como outros seres da natureza, né, os cristais, enfim. E Jesus, ele trouxe essa possibilidade para nós, para assim como as árvores, nós captarmos informação diretamente da fonte. Então, a vinda de Jesus e o fato dele ter recebido o Cristo dentro de si, trouxe para nós todo esse conhecimento. Naquela época já, quando estávamos prontos para absorver essa informação, de nos conectarmos diretamente a uma fonte superior. Só que o que aconteceu? Como Jesus veio numa época muito conturbada para a humanidade, uma época que a humanidade ainda era muito infantil, normalmente quando um mestre que impacta muito o mundo nasce, quando ele vai embora, os seus seguidores se sentem órfãos, se sentem carentes. Então muitas barbaridades, muitas coisas, né, negativas foram feitas em nome de Jesus, assim como as grandes batalhas das cruzadas, a época da Santa Inquisição, enfim, tudo isso foi feito em nome dele, e ele apenas foi um intérprete da alma da terra. Ele recebeu Cristo e nos transmitiu aquilo que a alma da terra queria nos dizer, para a gente fazer o bem, para a gente ter amor no coração, para a gente falar a verdade, para a gente se conectar com Deus, que a gente podia curar também, que a gente podia também operar milagres através da nossa fé. Essa é a principal mensagem de Jesus. Jesus não falava que nós precisávamos nos matar uns aos outros em seu nome, ou fazer grandes guerras em seu nome, não, nada disso. Ele justamente pregava o amor, ele estava muito à frente do seu tempo. A energia crística se fez presente. E muitas pessoas me perguntam, às vezes me escrevem, porque essa é uma visão diferente, né? Ah, mas como que o Cristo se fez presente no corpo de Jesus? Porque Jesus era uma pessoa normal, como qualquer um de nós, só que ele tinha um preparo muito maior, que veio se preparando ao longo de muitas vidas, né, para receber a energia do Cristo. E nós temos um potencial menor, diríamos assim. Então, Jesus se preparou durante muito tempo, ao longo de várias encarnações, de muitas vidas, para receber a energia do Cristo. E foi no momento do batismo dele no Rio Jordão, quando João Batista, né, fez o batismo, que o Espírito do Cristo, né, adentrou o corpo de Jesus. E dos 30 aos 33 anos, o Cristo se fez presente na Terra para espalhar sua mensagem. E todas as pessoas que têm o dom de atrair grandes multidões, elas têm uma partícula maior do Cristo. Então, cantores, né, pessoas que fazem shows assim para milhares e milhares de pessoas, elas têm uma mensagem para transmitir, elas têm uma partícula maior do Cristo. E Jesus fez isso com maestria. Ele impactou o nosso mundo, ele transformou o mundo. E eu gosto muito de falar desse assunto, acho que vocês, né, estão percebendo isso, é um assunto que me encanta muito, pessoas que impactam o mundo, pessoas que transformam vidas, mestres que vieram para a Terra, né, sem brincadeiras, vieram para cumprir a missão da sua alma. Jesus tinha muita noção da missão da sua alma, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer no tempo em que ele estava aqui. E então, a entrada do Cristo se deu no batismo e a saída do Cristo se deu na crucificação. Porque o processo todo que envolve a saída do Cristo, ele precisa, né, de um processo doloroso e cansativo para que isso aconteça. Não é simplesmente o Cristo entra e depois ele sai, né? O nosso corpo poderia não suportar, poderia não aguentar a carga energética que é receber a alma de toda a Terra. Outras pessoas já passaram por esse tipo de situação, de receber o Cristo. E existem alguns relatos dessas pessoas dizendo que você consegue se conectar com todos os seres, você consegue sentir a dor de todos os animais que estão na Terra, você consegue sentir amor, você consegue sentir tudo que as pessoas estão sentindo, você absorve todos os burburinhos psíquicos, então você tem noção de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Isso é ser onipresente, isso é ser onisciente. Ok? Assim como existe o Cristo planetário,
Tem o Cristo cósmico, que é o Cristo do nosso cosmo. Tem o Cristo solar, que é o Cristo do nosso sistema solar. Então existem vários Cristos, né? Mas Jesus necessariamente trouxe para a Terra, né? Possibilitou a vinda do Cristo planetário, que é o Cristo que mora aqui na Terra. E pessoas como São Francisco de Assis, que receberam as chagas de Cristo, também tiveram essa experiência. Teresa Neumann, o Padre Pio, Buda, Krishna e outros grandes avatares também passaram por essa experiência de receber o Cristo. Jiddu Krishnamurti também, né? Vários deles receberam a energia do Cristo. E a mensagem final que eu deixo para vocês é que esse Cristo, esse mesmo Cristo que se fez carne, né, na forma de Jesus, ele está presente em todos os ambientes, em todos os lugares. Ele está aqui, ele está aí, ele está no meio de nós. E a grande missão dessa semana é você repensar a sua vida e repensar a sua vinda até a Terra. Por que que você está aqui? De que forma você pode impactar o mundo? De que forma você pode transformar o mundo? Os grandes iniciados, eles sempre vieram já com uma missão que eles conheciam, de transformar a vida das pessoas, de estender a mão, de ajudar e de gerar transformação aqui na Terra. E você? Você é um iniciado? E você? O que você está fazendo para impactar a sua vida, a vida das pessoas que você ama e o mundo? Você teria a disposição que Jesus teve para enfrentar tudo o que precisava para manter o seu propósito? Você vive por um propósito? É assim que eu gostaria que você ficasse essa semana, com essas perguntas orbitando a sua mente, e que você se dedicasse profundamente a ter uma vida com sentido, como foi a vida de Jesus. Um grande abraço e muita luz. Eu tenho algumas dicas para você desfrutar melhor este vídeo. Estabeleça uma sintonia com o mestre da semana. Sinta que ele lhe acompanha durante a semana em todos os lugares onde você vai, como se fosse um amigo que estivesse sempre com você. Se você passar por alguma situação difícil, pergunte ao mestre da semana o que ele faria no seu lugar e simplesmente feche os olhos e aguarde a resposta. Então comece a anotar essas orientações e guarde-as como se fosse um oráculo. E depois você pode dividir tudo isso comigo comentando aqui abaixo desse vídeo.